Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, começar aqui lendo uma palavra, amém? O Senhor colocou no nosso coração. Ela se encontra em Lamentações, no capítulo 3. Amém? Lamentações, capítulo 3. Aleluias. Amém, Jesus. Aleluias. Lamentações, capítulo 3. Amém? Versículo 22. Diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Amém? A minha porção é o Senhor. O que eu quero é o Senhor. O que eu busco é o Senhor. O que eu preciso é o Senhor. E esperarei nele. Amém? Glória a Deus. Por isso nós queremos louvar, né? Louvar e adorar o nosso Deus. Amém? Aleluias. Vou chamar a irmã para ajudar a gente. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei.
não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render te adorar. tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos.
o que você vai fazer. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluias. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor Deus, porque o Senhor nos guarda a cada instante, a cada momento, Senhor Deus. Oh, meu Pai, ainda que haja perdas, ainda que haja, Senhor Deus, tribulações, mas sabemos que muito mais tem o Senhor para nos dar, ó Pai. Muito mais, Senhor Deus, bênçãos o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida, Pai, do que aquilo que abrimos mão, ó Pai, aleluias. Oh, meu Pai, o Senhor sabe o que é o melhor para nós, Senhor Deus. E por isso, Senhor Deus, nós somos alegres, Senhor Deus, porque sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem nos guardado e livrado de todo mal e seguimos, Senhor Deus, te buscando de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Glória a Deus, aleluia. Louvar a Deus é
é bom demais, né? Aleluia, Deus é tremendo. Aleluia. E agora nós vamos passar o momento de louvar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Amém? Não fique constrangido, mas você que trouxe, que veio preparado, traga até aqui à frente, amém? Enquanto nós vamos estar cantando, louvando o nosso Deus. O Senhor abençoa as ofertas. O Senhor abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos, que com fé dá de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando seu pão de cada dia, ó Senhor. Aleluias, glória a Deus. Vamos orar, consagrando a Deus esses dízimos e ofertas, amém? Pedindo para Ele derramar bênçãos sobre a nossa vida, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te consagramos, Pai, esses dízimos e ofertas, Pai, que aqui foram trazidos até o teu altar, ó Pai, e te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor derrame bênçãos sem medida, Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a estarmos sempre crescendo, Pai, crescendo como indivíduos, como cristãos, ó Pai, e também, Senhor Deus, como teus servos aqui nesta comunidade, ó Pai, e onde quer que estejamos. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te peço, abençoa, Senhor Deus, esse estudo o qual nós estamos fazendo, Pai, o qual nós podemos, Senhor Deus, aprender mais e aumentar, Senhor Deus, a nossa fé, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, Pai, te peço que o Senhor venha, Senhor Deus, aumentar a nossa fé, Pai, nos ensinar, Senhor Deus, como colocar a nossa fé em prática a cada momento da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vou passar a palavra aqui para o Isaac, amém, que vai estar trazendo, o estudo, e eu prometo, vou estar falando bem pouquinho, na semana passada o pessoal ficou com medo, aí quase que não acaba meia-noite, mas hoje vai acabar na hora, amém? Capítulo 4. Todos receberam? Estudo sobre a fé. Capítulo 4. Escolhido por Deus e rompendo barreiras. Êxodo 3, do 1 ao 15. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseres: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. O povo israelita estava no Egito por 400 anos, e nesse período haviam se tornado escravos e eram oprimidos por Faraó, que tinha medo que o número de israelitas aumentasse muito e eles ameaçassem seu reinado. Moisés havia nascido na época que todos os bebês meninos que nascessem teriam que ser mortos. Sua mãe o escondeu por 3 meses e depois o lançou no rio Nilo. E a filha de Faraó o criou como sendo seu filho. No entanto, quando adulto, matou um soldado egípcio que batia muito em um hebreu e por isso fugiu. Foi morar em Midian, onde se casou e era pastor de ovelhas. E o Senhor falou com ele através de um arbusto que pegava fogo, mas não era queimado. Naquele momento, Moisés tinha uma vida estabilizada e tranquila, mas Deus o chamou para que fosse o líder, para libertar o seu povo da escravidão. Cada um de nós somos chamados por Deus para cumprir um propósito. Você tem um propósito para ser cumprido diante de Deus, por mais que às vezes você ache que não é capacitado. Saiba que Deus é Deus e Ele é contigo. Veja que até Moisés se sentiu que não era capacitado para a função, mas ele foi obediente e cumpriu a ordem dada por Deus. Nós podemos servir a Deus de muitas maneiras e levarmos muitas pessoas a serem libertas de suas escravidões espirituais, libertar dos vícios, das drogas, levar elas a serem salvas pelo amor de Jesus Cristo.
Mo- Moisés obedeceu e libertou o povo do Egito e liderou eles por todo o deserto. Instruiu e ensinou a palavra de Deus. Ele perseverou, mesmo quando o povo foi rebelde. Ele manteve sua fé em Deus. Ele realmente olhou para Deus e clamou a misericórdia de Deus pelo povo. Assim, nós também precisamos perseverar, confiar e crer em Deus. Olhar para Deus, ter nossa fé cada dia mais firmada em Cristo, pois as lutas chegam, as decepções nos alcançam, as frustrações querem nos paralisar, mas temos que prosseguir para o alvo, que é Cristo. Amém. Irmãos, é um exemplo que muito claro, né, daquela pessoa que tem fé e obedece. Né, Moisés, ele podia falar assim, o povo está lá, é escravo, né? Se a gente voltar à história de Moisés, né, ele nasceu e naquela época estavam matando todos os filhos ali dos hebreus, então a sua mãe colocou ele ali numa cesta e mandou ali no rio, e a filha de Faraó pegou e criou ele como se fosse, né, filho dela. Ela criou ele dentro do palácio. Ele foi criado e ensinado dentro do palácio. E ele cresceu sabendo falar a língua deles, entendendo os seus costumes, entendendo. A gente vê, né, nisso a gente vê o propósito de Deus. A gente fica revoltado com algo que acontece com a gente, né, e não sabe o que vai acontecer lá na frente. Né, muitas vezes a gente fica, né, ele podia, minha mãe me abandonou, né, não sei o que aconteceu, mas ele não. Ele perseverou ali e ele foi ensinado, né, no conhecimento dos egípcios, e ele cresceu e foi trabalhando ali, só que uma hora ele sabia que ele era hebreu, ele era diferente. E quando ele viu um hebreu ali sendo, né, muito sofrendo muito na mão do egípcio, ele matou um egípcio. E ele teve que fugir, porque senão ele ia pagar, porque naquela época quem matava também perdia a sua vida. Né? Era olho por olho e dente por dente. Então quem matava morria também. Então ele fugiu e ele foi para Midian. E ali ele viveu uma nova vida. Né? Não tinha nada a ver com o povo que estava lá, o povo estava escravizado, mas ele não. Ele estava sossegado, a vida dele estava de boa. Ele estava tranquilo. Né? Estava casado, cuidando das ovelhinhas, sossegado. De repente, Deus fala para ele, você está sossegado aí? Mas só que, agora eu vou abalar suas estruturas. Porque ele teria que largar a mão ali das suas coisas, dos seus afazeres, e ir lá falar com o faraó para libertar o povo, para deixar o povo sair. Né? Deus fala, e ele pensou assim, nossa, mas quem sou eu? Eu já, né, não sou nem bem visto lá naquele lugar lá. Como é que eu vou voltar lá naquele lugar de onde eu saí fugido para ir lá falar que Deus está mandando o povo sair? Mas ele teve fé, né, e ele obedeceu. E muitas vezes a gente pensa, mas por que não manda o cicrano, o fulano, o outro lá? Porque eu estou ocupado. Eu trabalho muito. Eu tenho que cuidar da minha família. Eu estou aqui, agora eu estou estabilizado em outro lugar. Não vou voltar lá. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. E era para ele voltar. Era para ele falar. Era para ele ter uma atitude que levaria o povo de Deus a sair ali daquele âmbito de escravidão, daquele lugar de escravidão. Né? Então, Deus, ele nos usa. Amém? Não sei, né? Mas ele sabe a sua vida, conhece a sua vida e tudo que aconteceu na sua vida. E com certeza, ele tem um propósito em tudo que acontece.
Né? A Bíblia fala que o Senhor, Ele quer o melhor para nós. Né? E tudo que acontece, Ele sempre quer nos fazer crescer, para que a gente possa aumentar a nossa resistência. Então, a cada passo que nós damos, por mais difícil que seja, né, nós crescemos, nós aprendemos, e assim nós vamos ficando mais e mais resistentes. E tudo que acontece na nossa vida, a gente ganha experiência e a gente tem propriedade para ajudar outras pessoas que passam muitas vezes o mesmo problema. Né? Então, aquelas pessoas que passaram por problemas parecidos, né, com o nosso, que às vezes a gente acha, nossa, o meu problema, ninguém passa por isso, só eu, isso só acontece comigo. Né? Quantas vezes a gente pensa assim, nossa, isso só acontece comigo. Né? Mas não, tem outras pessoas passando por isso também. E você, tendo fé, né, prosseguindo, continuando, vai vencer e vai ganhar também a experiência para ajudar outros que vão passar pelo mesmo problema a também serem vencedores. Né? Então, Moisés, ele obedeceu, ele teve fé. Né? A fé levou ele a uma obediência extrema, né? O qual ele foi chamado ali amigo de Deus, porque ele obedeceu e ele foi lá, voltou lá da onde ele tinha saído, e não era bem visto lá. Mas ele foi lá e falou com o Faraó. Por quê? Outra coisa, que Deus usou ele, porque ele sabia falar na linguagem de Faraó, porque ele foi ensinado, ele aprendeu ali. Então nada é por acaso. Né? Tudo que Deus faz tem um propósito. Às vezes a gente não entende. Ah, por que que isso está acontecendo? Não sei, mas Deus sabe. E Ele tem um propósito na minha e na sua vida, com certeza. Amém? Então mantenha a fé em nome de Jesus. Continua. Moisés é muito citado nas Escrituras. Ele é considerado amigo de Deus. Veja Êxodos 33:11. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Teve várias ocasiões que Moisés foi muito usado por Deus para abençoar seu povo. Veja Êxodos 17, do 8 ao 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos, firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de arriscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira,
e disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Olha a bênção que Deus concedeu ao povo através da vida de Moisés, novamente ao povo. E Moisés precisou de ajuda. Arão e Hur estavam lá para ajudá-lo. Houve momentos que Moisés esteve sozinho no monte, buscando a presença e falando com Deus. Mas naquela ocasião, ele foi para o monte junto com os irmãos, e eles foram suporte para ele. Meus queridos, você terá a ocasião que terá que enfrentar sozinhos determinadas situações, mas em outras você precisará de ajuda. E quem tem sido seus amigos? Com quem você pode contar na hora da aflição? Seus amigos têm sido suporte para te conduzir a lugares mais altos? Ou têm sido pedra de tropeço para a sua vida? Cuidado! Deus quer que vocês vençam os Amaleques. Mas vocês precisam tomar posição. 1. Precisamos de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. 2. Precisamos da nossa família. Ela é a base, juntamente com Deus, para termos sucesso e êxito na vida. Temos que ter amigos leais e verdadeiros, e que sejam um suporte para nós, e nós para eles, e não pedra de tropeço, para nos levar a caminhos longe de Deus, para nos desviar dos nossos objetivos e dos propósitos de Deus para a nossa vida. Fuja da aparência do mal. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A gente vê aqui que Moisés, novamente obedecendo a Deus e tendo fé, foi usado foi usado por Deus para levar o povo a uma grande vitória. Os amalequitas vinham contra o povo de Deus e ele falou: Josué, vai lá e peleja, que eu vou estar no monte. Mas eu não vou estar lá sozinho, eu vou lá E ele foi ali com Arão e Hur, que eram também sacerdotes, estavam junto com ele ali. Então, a gente vê a importância que nós temos de não estar sozinhos. Tem gente que acha, eu e Deus e pronto, acabou. Não, nós sozinhos também não conseguimos muita coisa. É lógico que Deus, Ele é tudo na nossa vida, mas nós precisamos estar inseridos, em comunhão com Cristo, em comunhão com a sua igreja, em comunhão com os irmãos, porque sozinhos nada podemos fazer. Deus, é lógico, Ele é tudo em nós, mas a Bíblia fala que nós somos como membros de um corpo. Então, a mão não sai andando sozinho por aí, um pé não sai por aí, não. Eles se juntam, são juntos, Então fica tudo ligado. E aí eles andam para um lugar comum, que todos têm ali o seu objetivo. Então o objetivo nosso qual é? Seguir a Cristo. Então nós estamos aqui todos reunidos e ligados nessa comunhão de um ajudar ao outro para continuarmos seguindo a Cristo, seguindo os seus mandamentos e seguindo aquilo que Ele nos mandou. Então a gente vê que Moisés, já pensou, Moisés estava com Deus, e Deus falou, enquanto você mantiver a sua mão levantada, você vai ganhar. Mas já pensou se ele estivesse lá sozinho? Uma hora a mão dele ia cansar, ia abaixar, e o povo de Deus ia perder. Mas ele estava ali junto com pessoas que também eram de Deus. Ele não estava ali com qualquer um. Ele levou pessoas que eram também consagradas a Deus. Então a importância de nós estarmos sempre com pessoas que vão nos fazer bem, que vão nos levar para o caminho de Deus, vão nos trazer boas palavras. Tem pessoas que, infelizmente, você chega perto dela, dá até uma tristeza. A pessoa fala, reclama, você fica até meio assim, caramba, será que é assim mesmo? Porque você vai pegando aquela tristeza em você.
né? Mas tem pessoas que são alegres. E às vezes você está um pouco triste, mas aquela pessoa te levanta, né? E aí você consegue até fazer o seu trabalho, fazer aquilo que você tem que fazer de uma forma melhor, de uma forma, né, mais leve. Você fica mais leve. E assim acontecia com Moisés. Ele era de Deus, ele era ungido, ele tinha fé, mas ele não andava sozinho, né? Ele andava, mas sempre também com pessoas que eram pessoas também ungidas, também abençoadas, também pessoas voltadas para Deus, né? Então ele não buscava andar com qualquer um, né? Então é importante a gente buscar, né, estarmos unidos com pessoas que vão nos trazer bem. Continuando aqui, em Tiago 4, 7, 8, fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então, a gente vê que, né, quanto mais você se sujeita a Deus, mais ele chega para perto de nós. E o diabo nós temos que resistir. E a Bíblia fala que ele fugirá de vós. Por quê? Porque você resistiu, né? Quando Jesus foi tentado, o diabo ficou levando ele, falando até da palavra, né? Falando, lá na palavra diz isso, aquilo, e Jesus foi resistindo. Até que uma hora ele ficou tão irado que ele foi embora. E é assim, ele vem com investidas contra nós. Mas quando nós resistimos, quando nós continuamos na fé em Cristo, ele foge, ele some, né? Continuando aqui, Josué era um amigo leal de Moisés. Lembra, ele estava lá na frente da batalha, enquanto Moisés no monte orando e intercedendo pelo povo. Eram uma dupla abençoada. E vemos isso tão claro quando Deus declara que Josué seria o sucessor de Moisés para conduzir o povo e conquistar a terra prometida. Né? Josué, ele estava tão em sintonia ali com Deus e com Moisés, né? Moisés falou: eu vou orar e você vai lutar. E era uma dupla, né? Era uma equipe. Ou seja, um estava fazendo uma coisa, o outro estava fazendo outra coisa. E no final dava certo, né? Não estavam os dois orando, não estavam os dois lutando. Estava cada um num fronte de batalha ali. Um na batalha frente a frente, ali batalhando, e o outro na batalha espiritual, né? Então, chegando ali, né, trazia a vitória, né? Deus fala a Josué, né, em Josué 1, 5 e 9, de 5 a 9, fala assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Josué se esforçou e venceu. Primeiro ele atravessou o rio Jordão e venceu a barreira, a muralha que cercava a cidade de Jericó, tomando posse da terra. Aqui, hoje eu escutei, né, o pastor. Por quê? Porque às vezes
vezes a pessoa quer ser tão fanático, tão certinho, tão religioso, que sai do centro da vontade de Deus. Ou às vezes a pessoa, né, não tá, não tem nada a ver, não, isso não tem problema, e vai saindo também. Então a gente tem que ter equilíbrio na nossa vida. Então não pode ser nem de mais e nem de menos. Nós temos que ter uma vida equilibrada, né? Então, quando Deus fala para Josué, ó, Josué, não te desvies da palavra desse livro, é o que está escrito na Bíblia. E vai, não inventa coisa não, não coloca mais peso e nem tira, porque tudo que está ali é necessário para que você vença. E Josué continuou, ele teve o bom ânimo de manter a sua palavra, e assim ele foi e se esforçou e venceu. Amém? O Isaac vai continuar aqui. Aleluia. Vai, Isaac. Josué 6, do 1 ao 5. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo-vos vós o seu sonido, todo o povo gritará com um grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Acabou? Josué 6, 15 e 20. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anatema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele. E assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis, porém, toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor, gritou. Pois o povo tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Josué conduziu o povo, tomou posse daquela terra, e somente Raabe, pela sua fé, foi salva juntamente com ela e todos de sua casa. A Bíblia declara que aquela mulher era prostituta,
Mas quando ela, pela fé, protegeu os espias, e Josué honrou a aliança com ela, e ela teve a salvação, assim Jesus também quer nos salvar de nossos pecados. Temos que ter fé e reconhecê-lo como nosso Salvador. O povo de Deus venceu aquela barreira, fazendo conforme ordenou o homem de Deus. Eles rodearam a cidade em silêncio, sem murmurar. Somente os sacerdotes tocavam as buzinas, mas quando foi para tomar posse da bênção, eles bradaram um grande grito da vitória. Tenha fé, Deus dará a vitória na sua vida. Persevere, não desanime diante das barreiras, das adversidades. Vence o medo, creia e confie que o Senhor é contigo por onde quer que andas. Somente esforça-te e tenha bom ânimo. Glória a Deus. Então, é importante, assim, a palavra como Deus falou para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Bom ânimo é manter o ânimo diante das adversidades. Ainda que aconteça, isso é fé. Isso é fé. Ainda que você veja que não está dando certo, mas pela fé você sabe que já deu. Jericó era uma cidade mais comercial. Não era uma cidade assim, de grandes exércitos, não tinha pessoas treinadas ali na guerra, mas só que eles se orgulhavam de ter uma defesa muito boa, que eram as suas muralhas. Quando ela fechava, ali quando tinha qualquer tipo de problema, sentia qualquer coisa, fechava os seus muros ali, fechava os seus portões, eles eram praticamente impenetráveis. Eram praticamente impossível alguém entrar naquelas muralhas. Eram muralhas altíssimas e muito espessas, que protegiam toda a cidade. Então era, qualquer inimigo que chegasse ali, eles fechassem a porta, podia tentar, e aí uma hora ele ia embora, porque não ia conseguir. E a cidade, por ser comercial e tudo mais, eles tinham como se manter por muito tempo. E o inimigo acabava desistindo e indo embora. Mas Deus, ele deu para Josué a estratégia, falou como ele devia fazer. Se fosse outro, eu ia falar, mas como assim só rodear e tocar buzina? Isso é impossível. O cara vem com catapulta, com não sei o que, não consegue derrubar aquela muralha. Eu vou lá com buzina, dá a volta, 7 dias, que isso? Mas ele, mesmo que fosse algo assim, praticamente impossível. É impossível. Se você olhar pelos olhos humanos, só andar em volta ali, tocar uma buzina, o que vai acontecer com a muralha daquela? Mas qualquer que seja o problema, ou seja, aquilo que esteja te impedindo de chegar aonde Deus te prometeu, não importa o mais impossível que seja, se Ele te prometeu, com certeza, Ele vai te dar meios de chegar aonde Ele quer te colocar. Então, dê ouvidos, esforce-te, tem bom ânimo, continue, mesmo que chegue diante da muralha, mantenha o bom ânimo, mantenha ali confiando, porque tem pessoas que chegam, na hora que chega, atravessa o Rio Jordão, chega na muralha e fala, quase deu, agora, e aí volta. Então não, nós precisamos continuar. A Bíblia fala lá em Apocalipse que aquele que for até o fim receberá a coroa da vida. Então não podemos deixar a nossa fé esmorecer, mas que ela venha a nos manter o bom ânimo, que ela venha a nos manter em movimento, sabendo que se Deus te prometeu, Ele vai fazer acontecer. Assim como Moisés, é interessante a gente ver na Bíblia que ela fala das pessoas, e se for ver na Bíblia, o único que era ali 100% era Jesus.
E até ele falou, por que que me chamas bom? Só tem um bom que é Deus, né? Até Jesus. Mas ele era, ali a Bíblia fala que nele não foi encontrado pecado. Ele não pecou. Ele foi 100%. Foi o único. Mas a gente vê na Bíblia os personagens, as pessoas, né, que conta, todos tinham algum tipo de problema. Né? Moisés matou um cara, o outro fez isso, o outro fez aquilo. Né? Que fala sobre a prostituta Raabe, e ela foi salva. Por quê? Por um ato de fé. Porque ela, né, escondeu os espias, e ela foi salva, ela e a sua família, porque ela acreditou. Ela sabia, ó, eu sei que essa terra aqui já é de vocês. Então só peço que me mantenha vivo e eu vou ajudar vocês. E ela ajudou, porque ela sabia que Deus tinha dado aquela terra para os filhos dele. Né? Ela sabia que apesar deles estarem ali, aquilo não era deles. Né? Então, através da fé, de uma atitude de fé, apesar, ela não era 100%, não era, né, com certeza, ninguém é. Todos pecaram, né? Todos erraram em algum momento. Todos nós somos pecadores, mas o Senhor, Ele não olha para o seu pecado, Ele não olha para a sua falha, Ele olha aonde você acerta, Ele olha na sua fé, né? Onde você mantém o bom ânimo, onde você mantém a sua luta, continua lutando, é onde você continua confiando em Deus, e Ele faz você chegar na sua terra prometida. Naquilo que Ele tem te prometido, Ele vai te entregar. Amém? Então confie, continue confiando, continue buscando. E em nome de Jesus, você vai receber. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Vamos orar? Vou falar mais? Não? Tá bom? Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor não leva em conta, Senhor Deus, as nossas ignorâncias, Pai. Oh, meu Pai, como nós lemos no início do culto, Pai, as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E o interessante é que elas se renovam a cada manhã. Então nunca acabam. Aleluias. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelas tuas misericórdias, Pai. Porque é através da tua misericórdia que nós podemos conhecê-lo mais e mais. Podemos, Senhor Deus, chegar mais perto de ti, Senhor Deus, porque o Senhor nos abre essa oportunidade, Senhor. Oh, meu Pai, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Pai, nos ajudando a cada instante, Pai. E quando nós estivermos, Senhor Deus, diante de uma muralha que seja impenetrável, impossível, seja o que for, ó Pai, mas sabemos que nós podemos confiar e que o Senhor vai nos fazer passar por aquele obstáculo. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, Senhor Deus. Leva-nos, Senhor Deus, para os nossos lares e nos dá, Senhor Deus, um resto de semana abençoado, Pai. Cheio, Senhor Deus, da tua presença. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, derrama sobre nós as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmão, diga comigo a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos corações em nome de Jesus. Amém?